O Twitter está um caos, mais absoluto caos. Vamos contextualizar. O senhor Elon Musk, o homem mais rico do mundo no momento, comprou a rede social Twitter por 44 bilhões e, ao que tudo indica, a empresa está bem perto de parar de funcionar. O Elon Musk chegou e demitiu metade dos funcionários de forma quase aleatória, porque ele não teve tempo suficiente para ver quais funcionários rendiam melhor do que outros, né? Ele não chegou e gastou alguns meses analisando quem poderia ou não ficar na empresa, não. Ele chegou na primeira semana, demitiu metade dos funcionários e ele impôs metas de rendimento praticamente inalcançáveis aos funcionários que ficaram. Os caras vão ter que trabalhar mais horas e obter resultados de lucro que o Twitter nunca obteve, né? O Twitter nunca foi uma rede social muito lucrativa. Então não bastava metade dos funcionários ter ido embora, muitos outros estão debandando em massa simplesmente por causa das exigências que o Elon Musk fez, e foi ele que fez, ele pessoalmente enviou essa mensagem para os funcionários, e a empresa está funcionando com uma fração do número total de funcionários. Tem alguns engenheiros dizendo, ex-engenheiros do Twitter, né, engenheiros que trabalhavam no Twitter, dizendo que na área deles não sobrou praticamente mais ninguém, e em vários setores dentro da empresa praticamente não ficou gente, e se isso for verdade é questão de tempo até o Twitter ter um apagão, parar de funcionar por falta de manutenção. O que será que o nosso querido Elon está querendo? Ou é um plano muito genial que até agora ninguém foi capaz de compreender, o que parece muito pouco provável, ou o que é mais provável, que muita gente está dizendo, é que ele simplesmente não sabe o que fazer. Tem uma terceira possibilidade, que é de que ele intencionalmente queira que a empresa quebre, mas isso não faria sentido, porque ele gastou muito dinheiro para comprar essa empresa. E o dinheiro que ele gastou não é todo dele. Ele foi atrás de investidores. Ou seja, ele comprometeu o dinheiro de outras pessoas nessa compra, que provavelmente deram dinheiro para ele por causa do nome que ele tem, né? Por causa da fama, e confiaram que ele ia fazer o Twitter bombar, mas não é o que está acontecendo. 44 bilhões foi o dinheiro que foi gasto. Isso é mais do que o PIB da maioria dos países do mundo. Então, voltando à hipótese que é a mais provável, ele não sabe o que está fazendo. Ele comprou o Twitter por impulso. Ao que tudo indica, foi isso que aconteceu. Que nem uma criança mimada. Ele provavelmente teve alguns desentendimentos. Ele teve, né? Provavelmente ele teve desentendimentos com pessoas no Twitter. Aí ele falou, quer saber? Vou comprar essa porra. E foi lá e comprou no impulso. E agora ele não sabe o que fazer. Aí você pensa, não, ele é um gênio, ele é um cara brilhante, ele nunca daria um vacilo desses. Ele é um cara, em muitos aspectos, brilhante. Eu pago o maior pau para Tesla e para SpaceX. São duas empresas incríveis. A SpaceX é a coisa mais incrível que aconteceu na exploração espacial desde o programa Apollo. A Tesla é a primeira empresa que conseguiu fazer carros elétricos de alta performance, né? Que são desejados, que são símbolos de status, né? Que são carros de luxo, fazendo todo o resto da indústria do automóvel ter que se mexer para conseguir acompanhar a transformação que estava ocorrendo, fazendo
no setor da corrida espacial também, a própria existência da SpaceX incentivou o surgimento de várias outras empresas, incentivou o governo americano a voltar a colocar dinheiro na NASA. Mas ele é só um ser humano. E ele é uma pessoa que teve muito sucesso na vida muito cedo. Muito jovem, ele teve um sucesso extraordinário, que a maioria de nós nunca vai ter. E, cara, o que isso não pode fazer com o ego de uma pessoa? O que parece para mim e também para outras pessoas que eu li e que eu ouvi sobre esse assunto é que o Elon Musk está com a sensação de que ele é capaz de sair melhor do que qualquer outra pessoa em rigorosamente qualquer coisa que ele tente fazer. E há muitos indícios disso no comportamento dele. Por exemplo, teve aquela história dos meninos que ficaram presos numa caverna. Se eu não me engano, foi na Tailândia, em algum país do Sudeste Asiático. E ele foi lá com os engenheiros dele para tentar ajudar. E acabou que eles mais atrapalharam do que ajudaram. Depois ele vai tentar intermediar a paz entre Rússia e Ucrânia. Vai enviar propostas nas quais ele vai sugerir possíveis cenários nos quais ambos os países pudessem ter suas necessidades atendidas. Vai tentar dar uma ali de diplomata informal, de mediador. Ele meio que começou a acreditar que ele de fato é o Homem de Ferro. Eu acho que tanto inflaram o ego dele que ele começou a acreditar nisso. E aí, certo de que é capaz de fazer qualquer coisa melhor do que qualquer outra pessoa, ele se meteu numa situação complicada. Ele gastou muito dinheiro que não é só dele, para comprar uma empresa e ele não sabe o que fazer com ela, porque é um tipo de empresa completamente diferente da Tesla e da SpaceX, as quais ele administrou sempre de forma muito competente. E ele não está sabendo como lidar com a situação e está ficando extremamente autoritário. Talvez mostrar quem é que manda seja a forma dele de reafirmar que está no controle, mesmo que seja óbvio que ele não está, e ele próprio está percebendo isso. É isso aí, talvez o Twitter vá à falência, talvez consiga se recuperar, talvez o Elon saiba de fato o que está fazendo, embora não pareça nem um pouco. Saber o que está fazendo ele não sabe, definitivamente não sabe. Agora ele pode conseguir dar a volta por cima. Se ele de fato quebrar a empresa, muita gente vai perder dinheiro e as próprias empresas dele vão perder dinheiro, acho que ele tem. Agora, eu acho que o governo americano não vai deixar o Twitter falir. Porque o Twitter ele é muito importante para o debate político dentro dos Estados Unidos atualmente. É uma plataforma que tem impacto na sociedade norte-americana. Eu acho que o que pode acontecer é o governo dos Estados Unidos, de alguma forma, intervir e obrigar o Elon Musk a abrir mão do controle da empresa e convidar outras empresas grandes dos Estados Unidos a comprarem parte do Twitter e assim administrarem o Twitter de forma mais responsável. Eu acho que isso pode acontecer. Não seria a primeira vez que o governo dos Estados Unidos interfere diretamente numa empresa porque considera que ela é crítica para a segurança nacional, né? É livre mercado só até a página 2. Os Estados Unidos sempre colocam a segurança do país em primeiro lugar. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, haviam muitos empresários, grandes industriais, inclusive o próprio Henry Ford, o dono da Ford. Nossa, essa pronúncia deve ter ficado péssima. Haviam muitos empresários que eram simpatizantes do regime nazista
e que eram contrários à entrada dos Estados Unidos na guerra contra a Alemanha, já que a Alemanha não atacou diretamente os Estados Unidos. Ela declarou guerra, mas ela não havia atacado diretamente. Haviam muitos empresários que queriam que os Estados Unidos negociassem com a Alemanha e só entrassem em guerra de fato com o Japão. E muitas empresas foram obrigadas, inclusive com os seus donos afastados do controle da empresa, elas foram obrigadas a produzir para o esforço de guerra. Também tem o caso do John G. Rockefeller, o dono da Standard Oil, que chegou a monopolizar a produção e a distribuição de petróleo nos Estados Unidos, petróleo e derivados. E por isso o governo americano, talvez esse seja um exemplo melhor, porque no outro a gente estava falando de uma situação de guerra, mas a Standard Oil foi obrigada a ser dividida em várias empresas menores e muitas dessas empresas foram vendidas, saíram do controle do John G. Rockefeller, porque o Congresso considerou que o cara tinha poder demais. Ele tinha uma empresa que basicamente monopolizava 80% da indústria petrolífera do país. Então eles foram lá e quebraram a empresa. Eu acho que não tem como ter certeza, mas eu acho que pode acontecer algo parecido, né, com essa situação do Twitter. Né? Ainda que não aconteça com o Twitter em si, ainda que o Twitter vá à falência mesmo, mas isso vai fazer com que o governo dos Estados Unidos fique de olho nas empresas do Musk e tente controlar um pouco o comportamento errático, porque a gente está falando de um cara que é muito poderoso, ele controla empresas que são muito importantes para os Estados Unidos nesse momento. E o cara tá agindo de forma intempestiva. Mas e você, meu querido ouvinte? Você acha que o Elon Musk sabe o que está fazendo? Que ele tem um grande plano escondido na manga? Ou, assim como eu, você acha que ele só ficou muito confiante por causa do poder e do sucesso dele e com essa confiança excessiva acabou cometendo um grande erro e tem um ego grande demais para admitir isso e por isso está se afundando cada vez mais em cima desse erro? Deixe seu comentário, eu vou gostar de saber a sua opinião sobre esse assunto. Aperte o botão do like, inscreva-se no canal, ajude a divulgar o canal que menos cresce na internet brasileira, para que eu possa continuar vindo aqui dando minhas opiniões absolutamente irrelevantes a respeito dos mais diversos assuntos. E também passando um pouco de conhecimento, porque às vezes eu faço alguns vídeos em que eu não apenas dou opinião, mas eu passo conhecimento sobre alguns assuntos, o pouco de conhecimento que eu tenho. Então é isso aí, até a próxima e fique muito bem.